Subirei ao trono de Deus e ali me assentarei. Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Vou pedir a você para ficar comigo até o final. E nesse vídeo eu vou fazer um comentário sobre a nova novela da Record. Bom, Gênesis, qual a minha impressão, o que eu achei? Qual a minha leitura sobre essa novela? Se é legal, se vale a pena, se não vale a pena? Se tem muitas distorções, se não tem? Se estão sendo fidedignos, né, ao texto bíblico, se não estão sendo, né, fiéis ao texto bíblico, né? Bom, vou dar a minha impressão para vocês, então esse vídeo é rápido, é objetivo, e já vou adiantar a você o seguinte: eu gostei. Olha, eu vi aqui o capítulo de abertura, vi o primeiro, né, o primeiro episódio, o primeiro capítulo da novela, e eu gostei, eu achei interessante, eu achei a qualidade muito bem feito, muitos efeitos especiais, obviamente, mas eu acho que para você e para as pessoas de modo geral ter uma leitura, e podem acompanhar com a Bíblia mesmo, vão ter uma leitura ali das Escrituras, mas o que você já de imediato eu vou adiantar a você é que é uma teledramaturgia. Então, é uma versão das Escrituras para televisão, então é uma novela. Obviamente, nós vamos ver no decorrer dos capítulos, no decorrer dos episódios da novela, é uma novela. Então, tem alguns apelos, tem algumas falas, tem alguns dramas, algumas coisas dos personagens que são adaptados e são leituras também do editor da novela, do escritor da novela, do diretor da novela e por aí vai. E muita licença poética, e é completamente normal quando qualquer pessoa vai fazer um filme, uma história, uma teledramaturgia sobre um texto bíblico. Às vezes existem coisas que não estão relatadas na história bíblica, né? Não estão diretamente relatadas. Então, cabe ao escritor, ao autor, ao diretor, criar uma licença poética. Então, você usa de alguns artifícios, não é mentira, usa de alguns artifícios para poder contar aquela história, ou, sem cometer nenhum anacronismo, mas contextualizar aquela história para que o público que esteja assistindo a novela possa compreender como foi o desenrolar daqueles fatos ou daquele acontecimento, sem perder a essência do texto. Por exemplo, quando fala sobre que Caim casou, as pessoas ficam pensando assim, como assim? Né? Só tinha Adão, Eva, Caim, Abel, matou Abel, como é que foi que ele se casou? É porque lá na frente, Gênesis 5 também vai falar que Adão e Eva, né, viveram assim, séculos e tiveram filhas e filhos. Então, provavelmente, Caim se casou com uma irmã, prima, e por aí vai. Então, ou seja, a novela vai usar muita licença poética porque é uma novela. Mas o que eu já achei interessante nessa novela, porque eles chamaram o Rodrigo Silva para ser um dos consultores, né, o arqueólogo Rodrigo Silva. Eu sou fã de arqueologia, quase que eu estudei arqueologia, acabei indo para a história, para a geografia, mas eu já achei interessante, que eu sou, com a licença da expressão, sou fãzaço do Rodrigo Silva, acho ele um cara excepcional, com uma carga histórica, um conhecimento muito profundo, né, e ele é muito verdadeiro nas colocações dele, então eu já achei interessante, já me ganhou logo de cara. Mas tratando-se da novela, a gente precisa analisar e observar com essa atenção, com esse cuidado de que se trata de uma novela, ok, pessoal? Não é um documentário sobre Gênesis. Só uma ressalva que vale a pena comentar com você sobre aquela teoria da extinção dos dinossauros com a queda de Satã, Lúcifer, como eles chamam. Aquilo dali é uma teoria que já foi muito tempo utilizada, não é nenhuma revelação, também não é licença poética. É uma teoria dentro da teologia que tentava explicar à medida que o pensamento evolutivo da teoria da evolução das espécies ficou muito forte. Então os teólogos criaram uma interpretação teológica, uma vertente que tenta justificar essa teoria, né, diante dessa corrente do pensamento da evolução da espécie, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, com a queda de Satanás, eles tentam mostrar ali que foram como os meteoros caindo sobre a Terra e ali os dinossauros entraram em extinção. Então, à medida que a teoria, o pensamento da evolução das espécies começou, a evolução da ciência, encontrar os fósseis, fazer grandes descobertas, a teologia criou essa linha interpretativa chamada de teoria do intervalo, que no caso aí é o intervalo entre os versículos da Bíblia que fala sobre a Terra era sem forma
e vazia. Então, a partir daí, eles traçaram essa linha de raciocínio que tenta explicar esse momento que existiu na história, que da extinção dos dinossauros e por aí vai, nesse período pré-adâmico que eles tentam comentar. Então, a novela está fazendo uso dessa teoria, dessa corrente de pensamento, de raciocínio, que já esteve em uso, não está mais tanto em uso, para explicar esse momento aí da extinção dos dinossauros com a queda de Lúcifer. Isso não é revelação de nenhum pregador, isso é uma teoria dentro da corrente teológica que tenta explicar esse fato, tá bom? Não estou aqui defendendo, nem estou reprovando, estou só fazendo esse comentário com você, que ali é uma corrente de interpretação, é um viés teológico que chama teoria do intervalo. Beleza, pessoal? Dentre a falta de opção que as pessoas têm na televisão nacional, com tanta porcaria, com tanto lixo, com tanta manipulação, se tem uma novela que está abordando uma passagem bíblica, um texto bíblico, um período muito importante, né, que retratou a criação nesse primeiro capítulo, é o próprio Deus falando, narrando a história, descrevendo a história, que não era para ser assim, de fato, não era para ser assim. E eu acho que isso vai servir como fonte de conhecimento para muita gente, e muitas pessoas que tinham uma certa barreira, né, em pegar a Bíblia, em se abrir ao conhecimento das Escrituras, vão ver a novela e de repente vão se interessar. E eu também não gosto de novela, né, eu prefiro ler as Escrituras. Mas eu acho que se torna também um material mais ilustrativo, etc., acaba ajudando. E uma coisa interessante também que eu queria pincelar para você aqui é como eles mostram, e isso é um fato, que o caído, né, que eles chamam ali de Lúcifer, e você sabe que o Lúcifer é o nome de um bispo católico na Itália, que tem uma igreja de São Lúcifer. Esse nome foi adotado, foi dado para, mas é Ra-Satã, é caído, o querubim ungido, que ele caiu, Satanás, Ra-Satã, ele é o sedutor, ele é o enganador, né? Então tem ali aquela ilustração da serpente mostrando, falando com Eva, né? E aí enganando Adão, enganando Eva, etc. Mas mostra como Satanás ele é o enganador e ele seduziu a humanidade. Preste atenção, e eu achei isso interessante, é que no decorrer da história e hoje em dia, Satanás é o único ser que ele consegue usar a verdade para criar uma mentira. Então ele usa a verdade para criar um sofisma, uma mentira com aparência de verdade, a fim de induzir as pessoas ao erro. E nós vemos isso com as pessoas na astrologia, as pessoas que ficam fazendo a leitura de mapa astral, as pessoas que caem no mundo do ocultismo por algumas entradas desse sofisma. E no mundo espiritual, muitas pessoas são seduzidas por Satanás através das culturas orientais, através de uma filosofia, através do engano, do enganador, do sedutor da humanidade, através dessa cultura do esoterismo. Então a pessoa entra, né, vou aí despertar meu terceiro olho e tal, eu vou descobrir sobre isso, e eu puxo o oculto, puxo daqui, quando vê a pessoa está engedrada, está tão presa no ocultismo e não percebe. E eu achei interessante dessa questão do engano, da sedução, né, como Satanás é um manipulador, né, o sedutor da humanidade, e eles mostrando ali a sedução, o engano, e depois Adão chorando, né, com saudades do jardim, com saudades da presença de Deus, a música que ele entoa, a música que ele canta. Realmente eu tenho certeza que Deus pode falar com alguém que está afastado, com alguém que está longe do caminho, alguém que está longe da presença, por isso aí longe do jardim. Mas nós sabemos e temos clareza, né, que Jesus veio nos devolver o novo e vivo caminho. Jesus veio nos oferecer, que é o caminho que nos conduz ao Pai. E é muito interessante algo que eu queria observar com vocês aqui. Eu não estou fazendo elogios, novela, eu não gosto de novela, não mesmo, mas por se tratar das Escrituras, né, uma tentativa de falar sobre as Escrituras, vai ter o meu apoio, mesmo que eu saiba que lá na frente possam ter distorções, alguma passível de interpretação, etc. É uma teledramaturgia, eu consigo relevar isso desde que não tenha distorções, assim, heresias, né, da palavra. Mas uma coisa interessante que a gente percebe é como Deus pode usar isso para poder falar com as pessoas, na verdade, usar isso para as pessoas entenderem sobre o novo e vivo caminho, que Jesus veio nos devolver esse caminho. Uma coisa interessante é que Adão e Eva o tempo inteiro chamavam Deus de Pai, o Pai. E aí você vê o primeiro Adão e o último Adão, Jesus, né, o primeiro Adão,
no jardim, e o último Adão, que Paulo fala que é Jesus, ele chamava o tempo inteiro Deus de Pai, e o único momento que ele chamou o Pai de Deus foi quando ele estava na cruz do Calvário. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? É quando ele estava comprando o teu pecado, o meu pecado, a nossa separação do Pai. Aí ele chamou de Deus porque estava enfrentando uma situação de juízo, de sentença. Ali foi sentenciado por amor a mim, por amor a você. Mas quando ele ressuscitou ao terceiro dia, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele nos devolveu o direito de chamarmos de novo Deus de Pai. Então aquele momento ali em que Adão está com saudade do Pai, com saudade da presença, com saudade do jardim, você consegue ver o tempo inteiro o cuidado, né? O cuidado do Pai, né? Até sacrificando animal para fazer a roupa, isso é uma verdade, né? Fazendo uma referência muito clara ali do que viria a acontecer. Então o tempo inteiro o Pai mostrou que amava e cuidava deles, mesmo eles tendo essa decisão de ter se afastado do caminho, ter desobedecido. E a desobediência é um pecado muito sério. Não fique só na teledramaturgia, na interpretação de um diretor, de um escritor, sabe, de um editor, de um consultor de história. Vá você, estude você, mergulhe você, para se você não ficar assim, dependente intelectualmente do que o outro interpreta. Vá lá, você mergulha, mas é interessante, eu acho que vai ser uma porta de entrada para muitas pessoas, né, desvendar os seus olhos, voltarem para o caminho e perceber o curso que a humanidade adotou pelas suas próprias escolhas, né? Muitas pessoas falam assim: se Deus existisse, não existiria o mal, violência contra os pequenos, o mundo não estaria, essa crise de saúde não teria acontecido, resultado das escolhas humanas, do sistema do homem, da manipulação do homem, do sistema político, do caminho que o homem adotou. E eu achei interessante eles começarem: não foi assim que eu quis, não era assim que eu imaginei, né? O próprio Deus falando, e é uma verdade, né? Deus criou o homem para a eternidade, mas a escolha do homem nos seus próprios caminhos conduziu o homem para o pecado, mas o Filho veio, se tornou carne, né? Jesus dispôs da sua glória, se fez como um de nós, morreu pelo seu pecado, morreu pelo meu pecado, para que você tivesse direito a olhar para o céu e chamar Deus de Pai outra vez. Bom, vamos lá, deixa aí embaixo a sua impressão também, a sua leitura. Eu não quero ficar pegando os pormenores dos defeitos da novela, porque é uma iniciativa que quer apresentar a palavra para as pessoas, e por mais que eu tenha certas críticas, eu prefiro deixar o meu aplauso e minha torcida para que tudo corra muito bem, que seja um sucesso, porque está se tratando da palavra. Ok, pessoal? Porém, se eu notar alguma grande distorção, alguma heresia, eu venho aqui fazendo um comentário com você, mas eu torço para que tudo corra bem, que seja um sucesso aí, porque está se tratando da palavra e está permitindo que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Meu muito obrigado pela sua audiência, deixo aberto os links aqui embaixo para vocês. Meu muito obrigado, valeu, tchau, tchau.